Marcela resolveu conhecer as neves do norte. Ela foi na cidade de Oslo e lá ela conheceu uma mulher que cantava e contava. Entre uma canção e outra, ela contava boas histórias. E essas histórias ela tirava de papeizinhos que ela olhava como se fosse tirando a sorte de soslaio. Essa mulher tinha uma saia imensa, cheia de bolsinhos. E de dentro de cada bolsinho, ela tirava uma história. Uma história de fundação e fundamento. Uma história em que as pessoas pediam para retornar à vida pelas artes da bruxaria. Eram histórias que brotavam das profundezas da sua saia, histórias de andanças e amores do bicho humano, que vai dizendo que vivendo vai. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. O sol nem tinha nascido ainda. Mas o pescador já tinha saído, pegou seu caiaque e foi pescar na baía. Essa baía tinha sido já muito bem frequentada pelos pescadores da região. Mas ultimamente não era mais. Diziam que a baía tinha se tornado mal assombrada. Mas como esse pescador tinha passado algum tempo fora da sua aldeia, ele não sabia da história. Aliás, muitos não se lembravam mais da história. O fato é que houve um pai que ficou muito aborrecido com a sua filha, muito magoado e desgostoso por alguma coisa que ela lhe fez. E ele saiu com a filha arrastada pelos cabelos de casa e levou-a até a beira do precipício, do penhasco. E de lá de cima, ele a jogou no mar. A menina caiu nas pedras e foi levada para o fundo do oceano, onde os peixes comeram seus olhos e toda a sua carne. O seu esqueleto ficou lá durante muito tempo, se enredando nas algas, rolando no fundo do oceano. Depois de um certo tempo, pescando, o nosso pescador sentiu que alguma coisa havia pegado no anzol. E era alguma coisa pesada. Ele começou a puxar a linha, puxar a varinha, e era muito grande. Ele ficou tão contente com aquilo, porque já começou a imaginar, meu Deus, eu peguei um peixe grande de verdade dessa vez. E já começou a imaginar quantos dias ele poderia ficar sem pescar com um peixe daquele tamanho. E ainda que ele poderia vender e alimentar quantas pessoas com a carne daquele peixe. Ele estava muito feliz e lutava para trazer o peixe para cima. Mas estava muito difícil, porque aquilo que estava preso lá embaixo, pelas costelas, fazia muita força para não sair de lá.
E o caiaque começou a balançar de um lado para o outro, de um lado para o outro. As ondas começaram a se formar. E o pescador lutava e lutava com aquilo que estava na ponta do seu anzol. E puxava para cima e puxava para cima. Mas ele se distraiu durante algum momento porque ele precisava desenrolar a rede. E enquanto ele estava ali desenrolando a rede, ele não percebeu quando a calva cabeça apareceu ali na ponta do caiaque. Logo depois dava para se ver os seus olhos cobertos de crustáceos e o seu sorriso cheio de musgos e corais. Quando o pescador finalmente deixou a rede de lado e se deu conta, a mulher esqueleto estava em pé no caiaque. Ele gritou apavorado. Seu coração foi parar nos joelhos e seus olhos foram parar no fundo das órbitas, no fundo da cabeça. Ele estava petrificado de medo e gritava. E a mulher esqueleto, com aquele balanço do caiaque, das ondas, mexia os braços como se quisesse agarrá-lo. E ele nem percebeu que, na verdade, ela era presa na sua linha. E quanto mais ele puxava, mais ela vinha para perto dele. Ela estava completamente enredada. O homem ficou em pânico, pegou os remos e começou a remar freneticamente para a costa. Quando chegou na praia, pulou do caiaque e nem percebeu que a mulher esqueleto vinha atrás dele. Ele passou por cima das pedras e ela também. Ele passou por cima da tundra e ela vinha atrás, não se distanciou. Ele passou por cima das carnes que ele tinha deixado para secar, despedaçando tudo com os pés. E ela o acompanhou. E até parou para pegar um pedacinho de peixe, porque fazia tanto tempo que ela não comia. Aquilo era muito bom. E ele correndo, com a linha, segurando o anzol, entrou de quatro, engatinhando no seu iglu. E foi lá para o fundo. Ficou lá quietinho, com o peito arfando. Como se dentro dele tivesse um tambor. Tudo escuro. Depois de alguns minutos, talvez segundos, ele largou finalmente a varinha e foi acender a lamparina com óleo de baleia. Quando acendeu, deu de cara com a mulher esqueleto ali na sua frente, sentada num montinho de neve dentro do iglu. Ela estava com a cabeça no joelho, o ombro no peito, toda enrolada na linha, uma bagunça. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Quando o pescador olhou aquela figura, toda enrolada, ele não sentiu medo dela. Pelo contrário, sentiu até uma certa ternura. E assim como uma mãe que desembaraça os cabelos da sua filha, ele começou a tirar a linha do anzol de cada osso, tentando desenrolar a mulher. E foi com toda calma, tirando toda a linha. E enquanto tirava a linha, ele cantava. Cantava uma canção de ninar com os lábios fechados. Depois que ele terminou, e ela estava finalmente livre do anzol e da linha, ele a deitou no chão, esticou-a. E aí, ele percebeu que ali na frente dele existia também o que um dia foi um ser humano. E sentiu muita ternura por aquela que um dia tinha sido uma pessoa.
ternura que resolveu cobri-la com peles, para que ela não sentisse frio. Cobriu-a e logo depois ele se sentiu cansado e com sono. Deitou-se também, se cobriu com as suas peles e adormeceu. Dizem que às vezes, quando se adormece, uma pequena lágrima pode escorrer dos olhos. E dizem também que quando essa lágrima escorre, é porque estamos sonhando com alguma coisa que nos deixa ansiosos ou com amor. A mulher esqueleto viu o homem dormindo e olhou aquela lágrima que escorria pelo seu rosto, saindo do seu olho, brilhando ali na luz da lamparina, e sentiu uma sede de séculos. Chegou bem perto do rosto do homem e começou a beber aquela lágrima. E bebeu, e bebeu, e bebeu, como se fosse um oceano. Depois disso, com a sua mão descarnada, ela bem devagar foi enfiando a mão no peito do pescador e de lá de dentro ela arrancou seu coração. E o coração dele na mão dela batia como um tambor. E nesse momento ela começou a se refazer. Enquanto o coração dele batia na mão dela, seus ossos começaram a se encher de carne. Seus olhos voltaram nas órbitas. Os cabelos começavam a crescer. E ela estava ali se refazendo. Enquanto ela se refazia, ela cantava. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Assim que ela terminou de cantar, ela estava completamente refeita. Era de novo uma mulher linda, com a pele branca feito leite. E ela pegou o coração do pescador e devolveu para o peito dele. Colocou de novo lá dentro, com todo carinho e ternura, no peito do pescador. E deitou-se ao lado dele. E aí, novamente eles estavam juntos, pele contra pele, mas agora de uma maneira muito diferente. Eles estavam unidos pelo amor e pela ternura. Dizem que eles foram muito felizes. Saíram daquela aldeia e foram para outro lugar, mas sempre estavam muito bem alimentados, porque ela pôde contar a vida inteira com a ajuda dos seres com os quais ela viveu embaixo do oceano.